Olá, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana nesta segunda-feira. Semana essa que eu desejo que seja ótima para você e certamente será. Isso porque eu tenho certeza absoluta, porque se você está aqui no nosso Portal do José, você é uma pessoa que zela pela sua sanidade mental. Você não morde qualquer isca, você não acredita em qualquer notícia que vem pelos veículos de comunicação, você coloca em suspeição até coisas que são ditas e são debatidas aqui nas redes sociais. Você tem um desconfiômetro a mais. Isso tudo ajuda a gente a interpretar melhor coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e que estão acontecendo no mundo também. Muitos de vocês escrevem comentários aqui no nosso portal, até com uma certa indignação diante de como alguns veículos estão mordendo algumas iscas, estão ajudando a fomentar uma campanha contra o Supremo Tribunal Federal, que mira ali especificamente na figura do ministro Alexandre de Moraes, aquele que tem ou que reuniu maior credibilidade na corte, para tentar modificar algumas situações, inclusive principalmente no cenário eleitoral aqui no nosso país. Agora mesmo, a mulher do ministro Alexandre de Moraes publicou uma nota dando explicações sobre o seu contrato, que agora está admitido que existe, né, ou existiu, com o Banco Master. Como é que a gente deve analisar essa história? Existem já linhas que a gente vai começar a ver a partir dessa nota. Nós vamos ver investigações sobre quem foram os advogados contratados, os valores, as perícias, quanto custa um parecer, a gente vai ver gente especulando disso por todos os lados. Mas, honestamente, aqui falando com vocês, logo na abertura do nosso papo, é óbvio que o Banco Master, ele contratou o escritório de uma mulher, de um ministro da Suprema Corte, para ter algum tipo de maior trânsito. Agora, é bem discutível isso também, porque, enfim, se algo batesse no Supremo Tribunal Federal, por obrigação, por disposição legal, o ministro que fosse parente de alguém que tivesse um escritório de advocacia e tivesse uma causa junto ao Supremo Tribunal Federal, teria que se dar por impedido. Não poderia julgar jamais. Agora, isso não impede daqueles que querem criar um grande arco de alianças, um grande arco de blindagem, de tentar fazer todo tipo de contratação ou algum tipo de proximidade. É isso que vai ser agora esmiuçado pelos veículos de comunicação. E vamos ficar sempre com aquelas suspeições, aquelas interrogações, né? Isso poderia ter acontecido, isso não poderia ter acontecido. Eu acho que se você, sendo amigo de algum advogado, tem algum escritório, e um banco procurasse esse escritório, e você chegasse ali, você soubesse que o valor que estava sendo cobrado era X, e esse valor fosse muito elevado, no máximo que eu acho que você poderia dizer, olha, esse troço aí tá bom demais, hein? Esse negócio aí tá forte, né? Por que será que está acontecendo isso? E aí competiria os escritórios, olha, é, eu não quero pegar o trabalho de vocês, né? Então é um negócio muito, enfim, muito complexo que a gente vai ver muitas avaliações e todas elas que no fim miram descredibilizar o ministro Alexandre de Moraes. Mas uma coisa é descredibilizar do ponto de vista ético em relação a uma contratação feita pelo escritório da sua mulher. Outra questão é colocar esse tipo de comportamento na esfera do direito criminal. Aí é uma distância gigantesca. Se a gente for olhar questões morais e éticas, é legítimo de todos nós na sociedade levantar tudo aquilo que acontece nas relações do Poder Judiciário. Porque todo mundo sabe que estão cheios de escritórios espalhados, está cheio de escritórios espalhados no Brasil inteiro, de pessoas que têm vínculos familiares com ministros do STJ, dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, de juízes, desembargadores no Brasil inteiro. Todo mundo sabe disso. Muitas pessoas sabem muitos advogados sabem que, ao moverem uma ação contra determinado grupo ou pessoa, se esse grupo contrata um outro advogado que tem trânsito junto à Suprema Corte, ou STJ, ou Cortes Superiores, ou Tribunais de Justiça, eles sabem que a causa já está mais ou menos perdida. Porque como é que você vai atuar contra um escritório cujo dono do escritório bebe uísque com o desembargador, com o juiz, com o ministro, enfim. É complicado. Isso eu estou falando para vocês aquilo que já é de conhecimento entre os advogados, os principais operadores de direito no Brasil inteiro. Então não estou cometendo aqui nenhuma
nenhum tipo de insanidade, algum tipo de leviandade. São as coisas como as coisas são no Brasil. Então, dentro dessa realidade é que pinta esse tipo de situação. A mulher de um ministro, né, ser contratada. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está nessa nota, vamos esclarecer mais algumas coisas, vou atualizar com vocês também algumas notícias. Mas antes de mais nada, é sempre fundamental, antes que eu me esqueça, convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, para você ver qual é a nossa linha de enfrentamento dos temas que acontecem todos os dias aqui no Brasil e no mundo. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes que eu sempre coloco no primeiro comentário aqui do nosso Portal do José. E essas ambas ferramentas ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você e dão mais visibilidade aqui ao nosso portal, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, começando com uma notícia nessa segunda-feira, que nem sempre todo mundo que está atacando Moraes está feliz nesse momento, né? Uma dessas criaturas é o senhor Silas Malafaia. Publicou um vídeo hoje. Silas Malafaia, urgente. Alexandre de Moraes me denuncia no STF. Bom, o senhor esperou o contato veio, o senhor foi para a praça pública ofender, fazer uma série de acusações contra generais de 5 estrelas, não, de 4 estrelas, comandantes do Exército Brasileiro. Bom, um deles resolveu processar o senhor. O senhor está no inquérito das fake news. E o que eu posso dizer é o seguinte, é quase impossível o senhor não ser condenado, senhor Silas Malafaia, pelo crime de calúnia, injúria, difamação, ser condenado na esfera criminal e ser condenado na esfera civil. O senhor vai ganhar um carimbo de criminoso. Desse carimbo, o senhor não vai escapar, porque nós estamos falando da última instância do judiciário brasileiro. Então, por mais que o senhor continue a ficar nervoso para um lado e para o outro, desse carimbo o senhor não vai escapar. Isso aí eu estou cravando com vocês aqui, né? A conferir. Bom, então essa é a primeira notícia. Outra notícia interessante foi desse final de semana, feita pela revista Fórum, canal Fórum. Dia da Mulher, Carlos Bolsonaro ignora a filha e mãe dela a honrar Força da Mulher Brasileira. E é o seguinte, né? O canal aqui fala, mas que coisa, né? O cara fazendo homenagem às mulheres, mas ele esquece mulheres que ele deveria ter uma proximidade, né, um respeito maior, uma consideração, porque, afinal de contas, eles invocam muito, né, a importância da família, né? Mas que família é essa, né? Escreveu o senhor Carluxo. Dia de honrar a força da mulher brasileira. Mulheres que sustentam lares, educam filhos e vivem os valores de Deus, pátria e família. Puxa vida, hein? Também lembramos das mulheres injustiçadas após o 8 de janeiro com a Débora do Batom, símbolo de resistência para muitos brasileiros. Minha gratidão à minha mãe, Rogéria Bolsonaro, exemplo de fé, coragem e amor pela família. Ele bota a foto da Débora do Batom, com as criancinhas, e a da mamãe dele. Ele só não lembrou que ele tem uma filha, né? Ele deve detestar essa filha, gente. É uma criancinha tadinha. 3 aninhos, né? Porque ela nasceu num dia 13 de fevereiro. Então, como ela nasceu no dia 13, ele deve achar que isso deve ser uma certa maldição, né? Só posso acreditar nisso, que ele não lembra que tem uma filha e que tem, ou deveria ter uma mulher, né? Porque foi a mulher que gerou essa criança. Mas aí é aquela história, né? Para que ele vai dar bola para essa mulher, né? A mulher qualquer, né? Apenas a mãe da filha dele, né? Ele não quis constituir família, ou não existe família. Então, por que a gente carrega nas tintas quando eu toco nessas questões? Para mostrar a hipocrisia do clã Bolsonaro, como eles são pilantras em explorarem alguns institutos que eles, de fato, eles não preservam, não, né? Então achei interessante a revista Fórum ter levantado essa questão. E aí, gente, eu tenho comentado aqui com vocês de como é importante a gente ter um olhar crítico para não cairmos em armadilhas. Porque se a gente começar a cair nas pautas, aqui, de repente a pauta principal no Brasil passou a ser o telefone que o ministro Alexandre de Moraes teria trocado com o senhor Vorcaro, que está sendo investigado ainda pelos crimes que foram descobertos ou que estão sendo apontados pelo Banco Central do Brasil. Transações envolvendo fusões de banco, etc, etc, etc. Então, está se jogando luzes em cima do personagem de senhor Vorcaro, que tem outras conexões que, de fato, criaram danos muito grandes ao erário, de forma direta ou indireta, né? Articulações que foram feitas pela senhor Vorcaro com
lobistas e testas de ferro, sobretudo para tungar fundos de pensão de servidores públicos, mas isso tudo está esquecido. O que está se focando agora é no ministro Alexandre de Moraes, em mensagens que ele trocou e por que a mulher dele teria um escritório e que fez algum tipo de contratação com o Banco Master. Ela publicou a nota, a gente vai falar da nota. Mas é o seguinte, gente, eu vi a capa do vídeo aqui do senhor Jeguinho do Paraná, Jeguinho Lustroso, por isso que eu trato assim de forma não respeitosa, gente. Porque como é que eu vou tratar com respeito alguém que, no meio dessa história, veio com esse tipo de vídeo aqui? Bomba! Moraes frequentava a mansão de Vorcaro em Trancoso. O cara afirma. E quando ele afirma isso, ele afirma nesse contexto aqui. Aí vocês vejam se dá para respeitar. Vamos lá. Bomba! Moraes frequentava a mansão do Vorcaro em Trancoso. Gente, será que ele participava das orgias e bacanais? Então, meu bom dia, bom dia, bom dia. Gente, tem coisa mais infame, mais esdrúxula, mais irresponsável, mais criminosa do que alguém vir a público publicar um vídeo com esse tipo de fala, né? E aí ele passa o vídeo todo aqui especulando a possibilidade do ministro ter ido para isso que ele acabou de falar, orgias, bacanais. Lembrando que o ministro é casado, né? Então, veja a cabeça doente dessas figuras. E dizem que são religiosos, né? São evangélicos, são cristãos, enfim. E aí, você mesmo faça o seu julgamento. Eu aqui não vou potencializar, além daquilo que tem que ser potencializado, nenhum tipo de abordagem envolvendo o Supremo Tribunal Federal e envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. E aí vamos colocar aqui os pingos onde os pingos têm que ser colocados, né? Mulher de Moraes quebra o silêncio e divulga detalhes do contrato com o Master. Quem publicou essa informação em primeira mão foi a Mônica Bergamo. E aí depois a Viviane Moraes publicou uma nota. A questão é a seguinte, por que não publicou essa nota antes, né? Talvez por um princípio de um comportamento da família Moraes, ou do próprio ministro Moraes, de não ficar reagindo a tudo aquilo que aparece em rede social, todas as questões que são levantadas. Porque ele não faria outra coisa, né? Se ele fosse reagir a tudo aquilo que se coloca, que se especula. Então, em princípio, isso deve ter sido a primeira linha de comportamento da mulher do ministro Alexandre de Moraes e dele próprio. Mas diante desse tipo de ataques, esse tipo de coisa que vai aparecendo, aí não tem, né? Tem que chegar e esclarecer mesmo, né? Acho que até para esclarecer precisava se coletar mais dados. Então hoje aconteceu o seguinte, a nota da escritório da mulher de Alexandre de Moraes. O escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, esclarece que foi contratado no período de fevereiro de 2024 a novembro de 2025 pelo cliente Banco Master, para o qual realizou uma ampla consultoria e atuação jurídica por meio de uma equipe composta por 15 advogados. Para a realização dos serviços, também contratou outros 3 escritórios especializados em consultoria que ficaram sob sua coordenação. As 2 equipes jurídicas responsáveis pela consultoria e atuação jurídicas, entre o início de 2024 e a liquidação extrajudicial do banco em novembro de 2025, consequente encerramento contratual, realizaram 94 reuniões de trabalho, sendo 79 reuniões presenciais na sede do Banco Master, todas com duração aproximada de 3 horas entre o banco por meio de suas superintendências de compliance e corporativa e gerência de compliance, e a equipe jurídica do escritório Barsi de Moraes Associados, Sociedade de Advogados, para análise de documentos de discussão dos problemas jurídicos e desenvolvimento do objeto de contrato. 13 reuniões com a presidência, 2 reuniões com videoconferência, eles vão colocando aqui uma série de trabalhos para os quais teriam sido contratados. Foram produzidos 36 pareceres e opiniões legais, tarará, tarará, tarará. E aí vai explicando aqui, esmiuçando todas as coisas. Evidentemente, todas essas informações que estão nessa nota, elas são comprováveis, né? A mulher do Alexandre de Moraes não ia publicar ali alguma mentira no meio dessa história. Então, em primeiro lugar, demorou. Mas já que colocou essa série de explicações, agora a gente verá um novo patamar de abordagem desse assunto.
Agora nós vamos ver todos os veículos de comunicação investigando os escritórios que foram subcontratados, quem são os advogados, quanto eles costumam cobrar no mercado, em que eles já trabalharam, vão questionar os pareceres, quanto custa um parecer, muitas coisas no campo do subjetivo. Porque quanto custa o trabalho de um advogado? Não há tabela. O advogado vai cobrar, o escritório vai cobrar de acordo ali com a complexidade da situação, o volume que vai ser contratado. No final da história, poder-se até avaliar que o valor foi absolutamente justo. Mas, diante das primeiras informações que surgirem, até mesmo da nota de Viviane de Moraes, é certo que a maior parte das pessoas do meio jurídico vão dizer, olha, esse preço, ainda que foi contratado, esse preço contratado, está acima de qualquer valor que qualquer escritório cobraria. E é o seguinte, gente, como é que a gente lida com uma questão como essa? Um banco quer contratar um escritório cuja mulher é esposa de um ministro da Suprema Corte. Essa mulher deve aceitar, ou esse escritório deve aceitar essa contratação? Ou tem que já imaginar, olha, não vou contratar, enfim. E outra coisa, né? Não é o banco que oferece o valor para o escritório. Normalmente é o escritório que, dentro de uma série de critérios, estabelece ali quais são os valores dos seus honorários, o que é que vai precisar para enfrentar aquela história. Nas informações preliminares, todo mundo julga que são valores acima do que se poderia cobrar. Mas se você fosse amigo, se fosse próximo ali, o que você diria? Numa conversa, olha, tem um banco aqui que está procurando a gente e tal, e eu estou cobrando tanto. A pessoa diria assim, se eu fosse você, eu não cobraria não. Você é a mulher do ministro, olha, eu acho melhor você não entrar em nenhuma dessa seara. Bom, essa até poderia ser uma linha de aconselhamentos, né? Mas isso será que guarda lógica com alguma coisa? Nós não podemos ignorar, nem termos nenhum tipo de inocência, de acreditar que o Banco Master contratou o escritório de Viviane de Moraes apenas por uma coincidência. Não. Era uma estratégia do senhor Vorcaro tentar se blindar de todas as formas, inclusive tendo, dentre os seus contratados, alguém que tivesse trânsito com o Supremo Tribunal Federal. Mas, gente, qualquer tipo de ação que concretamente fosse patrocinada pelo escritório da esposa de Moraes, que chegasse até o Supremo Tribunal Federal, ele teria obrigação, isso é objetivo, obrigação legal, de não participar do julgamento, de se dar por impedido. Mas isso acenderá também luzes sobre o funcionamento do Poder Judiciário no Brasil inteiro, né? Porque é inegável que muitos ministros têm parentes, amigos que têm escritórios, desembargadores também. No Brasil inteiro a gente tem situações como essa que fazem com que muitas pessoas que entrem com ações, às vezes, quando sabem que tem um escritório do outro lado, que tem vinculações ou conexões com as cortes brasileiras, já saiba que a chance de perder a ação é muito grande, né? Bom, nosso papo ficou um pouco grande hoje, ficou um pouco maior, mas eu acho que cabia aqui alguns esclarecimentos. A gente volta mais tarde, tá bom, gente? Eu fico por aqui, vai ter muita coisa em cima dessa matéria de hoje, e mais tarde a gente volta para fazer mais esclarecimentos, tá legal? Mas mantenha sua sobriedade, sua sanidade, não caia em armadilhas, tá bom? Até mais tarde. Tchau!